O ar estava pesado com o cheiro de feno fresco e suor de cavalos quando Carlos agarrou meu braço com firmeza. Miguel, vem comigo ao estábulo. Temos de falar a sós agora mesmo. Seu tom não deixava espaço para discussão. Meu estômago revirou enquanto seguia para dentro da estrutura de madeira antiga, a porta rangendo ao fechar-se atrás de nós, isolando-nos do mundo exterior sob a luz fraca de uma lanterna. O que se passa, Carlos? Perguntei, a voz tremendo levemente. Ele virou-se, o rosto marcado pela idade e por segredos, e disse as palavras que ecoariam para sempre na minha mente. Eu sei o que tu escondes, rapaz. Tu és gay, tal como eu sempre fui. E não posso mais ver-te a sofrer em silêncio como eu sofri toda a vida. Fiquei paralisado, o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir. Os cavalos resfolgavam, inquietos, como se sentissem a tensão no ar. Carlos, o melhor amigo do meu pai desde a juventude, o homem que me ensinou a montar quando eu era criança, agora revelava algo que abalava o chão sob os meus pés. Eu tinha 24 anos, vivia na quinta da família em pleno Alentejo, perto de Évora, onde as planícies ondulantes e os sobreiros eram testemunhas silenciosas da nossa tradição. O meu pai, Francisco, era um homem rígido, católico praticante, que via o casamento e a continuidade da linhagem da quinta como dever sagrado. A minha mãe, Ana, preparava as refeições com o mesmo cuidado com que rezava o terço todas as noites. E eu, Miguel, o filho único, escondia há anos o que sentia por outros homens. Namorara Sofia, a filha dos vizinhos, porque era o esperado, porque o meu pai falava dela como a futura nora ideal. Mas, dentro de mim, havia um vazio que nenhuma obrigação preenchia. Carlos continuou, a voz baixa mas firme. Eu casei com a minha falecida mulher porque a sociedade exigia. Tive de fingir durante 30 anos. Perdi o homem que amava porque ele quis viver livre e eu escolhi o medo. Quando a viúva morreu, fiquei sozinho com os meus arrependimentos. E tu, Miguel, eu vejo nos teus olhos o mesmo medo. Nas festas de família, quando olhas para longe, quando evitas as piadas dos primos sobre casamentos. Não deixes que te destruam como me destruíram. A confissão dele caiu como um raio. Sentei-me num fardo de feno, as mãos tremendo. Como soubeste? Perguntei quase num sussurro. Ele sorriu, triste. Porque eu passei pela mesma coisa. E porque te observei crescer. Não é pecado ser quem és. O pecado é viver uma mentira que te mata por dentro. Falámos durante quase uma hora. Ele contou como perdeu o primeiro amor num escândalo abafado na vila, como a família o pressionou a casar, como a igreja o condenava em sermões velados. Eu ouvia-o, pela primeira vez, sentia que não estava sozinho. Mas o pânico crescia. E se o meu pai descobrisse? E se a vila toda virasse as costas à família? A quinta dependia da reputação. Os clientes vinham de Lisboa e do Porto para comprar os nossos cavalos lusitanos. Um escândalo podia arruinar tudo. Saí do estábulo com a cabeça a rodar, a noite fresca batendo no rosto. O Carlos apertou-me o ombro antes de me deixar voltar para a festa. Pensa no que te disse, rapaz. A vida é curta. Voltei para junto da família, o riso dos convidados soava falso agora. Sofia aproximou-se, sorridente, perguntando onde eu tinha estado. Dei uma desculpa qualquer sobre os cavalos, mas, dentro de mim, algo se quebrara. Pela primeira vez, questionei se valia a pena continuar a fingir. Nessa noite, não dormi. Deitado no quarto antigo da quinta, revivi cada palavra do Carlos. O peso da família, o medo do julgamento social, a dúvida moral entre o que a igreja ensinava e o que o meu coração gritava. Pela manhã, o meu pai chamou-me para ajudar na cavalariça, como sempre. Olhei para ele e vi o homem que me criara com mão de ferro, mas também com orgulho. Como podia eu magoá-lo? O dia passou em trabalho mecânico, mas a confissão do Carlos ecoava. Eu sabia que nada voltaria a ser igual. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Trabalhava na quinta ao lado do meu pai, consertando cercas, treinando os potros, mas a minha mente estava longe. Carlos aparecia com frequência, como sempre, mas agora cada olhar trocado carregava um segredo. Encontrávamo-nos no fim da tarde perto do rio que cortava a propriedade. Ele contava mais da sua vida. Como perdera o amor da juventude quando o rapaz se mudou para Lisboa para escapar ao preconceito.
Como a mulher morrera sem nunca saber a verdade e como ele se sentira um impostor durante décadas. As tuas escolhas, Miguel, definem o preço que pagas. Eu paguei com a solidão. Não faças o mesmo. Eu ouvia e questionava-me. O meu pai falava cada vez mais de Sofia. Ela é boa rapariga, filho. A quinta precisa de herdeiros. A família precisa de estabilidade. A minha mãe preparava jantares onde Sofia era convidada e eu forçava sorrisos enquanto o meu estômago se contorcia. Uma noite, após o jantar, o meu pai chamou-me ao escritório. Miguel, tens 24 anos. Está na hora de pensar no futuro a sério. Sofia espera por ti. Eu engoli em seco e disse que precisava de tempo. Ele franziu o sobrolho, mas não insistiu. Nessa noite encontrei-me novamente com o Carlos no estábulo. Contei-lhe da pressão. Ele pousou a mão no meu ombro. Não cedas, Miguel. Eu cedi e perdi anos da minha vida. Mas e a família? Perguntei. E a quinta? Ele suspirou. A família ama-te, mas o amor deles está preso aos costumes antigos. Tu tens de escolher se vives para eles ou para ti. Comecei a notar olhares estranhos da minha irmã mais nova, que vivia na vila próxima. Ela comentava que eu estava distante. Um dia o meu primo João apareceu de surpresa e viu-me a falar com o Carlos junto aos cavalos. Não disse nada, mas o seu olhar demorou-se demasiado. O medo crescia. Comecei a imaginar cenários. Se a vila soubesse. Os comentários na igreja, as costas viradas nos mercados. O meu pai perderia clientes. A mãe choraria dias a fio. Mas também imaginava uma vida onde não fingia. Onde podia sentir-se sem culpa. O Carlos encorajava-me a encontrar alguém. Há um jovem veterinário novo em Évora, o Pedro. É discreto e bom rapaz. Talvez conversar com ele ajude. Eu hesitei, mas a semente estava plantada. Uma tarde fui a Évora com a desculpa de comprar ração. Encontrei o Pedro por acaso no café perto da universidade. Conversámos sobre cavalos e a conversa fluiu natural. Pela primeira vez senti uma ligação verdadeira sem medo imediato. Voltando para casa, o meu coração batia mais leve, mas a culpa pesava. Estava a trair as expectativas da família. O Carlos era o meu confidente, mas comecei a questionar se a amizade dele não era perigosa. E se alguém visse os nossos encontros? A tensão subia devagar como uma tempestade que se forma no horizonte alentejano. A tempestade rebentou numa tarde de domingo. O meu primo João contou ao meu pai que me vira várias vezes sozinho com o Carlos no estábulo. Nada de concreto, mas o suficiente para plantar dúvida. Durante o almoço familiar o meu pai explodiu. Miguel, o que se passa contigo e o Carlos? Um homem da idade dele a passar tanto tempo contigo. A minha mãe ficou pálida. A minha irmã baixou os olhos. Eu neguei tudo, mas a voz tremia. Depois do almoço o Carlos foi confrontado pelo meu pai na varanda. Eu ouvi de longe as vozes elevadas. Francisco, o rapaz precisa de orientação, não de veneno. O Carlos defendeu-se com calma, mas vi o custo no seu rosto. Nessa noite ele veio ter comigo escondido. Miguel, talvez seja melhor afastarmos-nos por agora. Não quero ser a causa da tua ruína. Mas eu já não conseguia voltar atrás. Comecei a encontrar-me com o Pedro em segredo em cafés discretos de Évora. As conversas tornaram-se mais profundas. Ele contava como saíra do armário em Lisboa e como a família o aceitara aos poucos. Tu mereces o mesmo, Miguel. O preço é alto, mas a liberdade vale. Eu sentia-me vivo pela primeira vez, mas o medo não parava. A Sofia começou a pressionar para marcar data do noivado. O meu pai falava de herdar a quinta só se eu casasse. Uma noite a minha mãe encontrou-me a chorar no quarto. Filho, o que te aflige? Eu quase contei tudo, mas calei-me. O peso da mentira sufocava-me. O Carlos foi visto na vila com outro homem por engano e os rumores começaram. Alguém disse que ele era diferente. A família afastou-se dele. Eu vi o meu mentor sofrer o ostracismo que eu tanto temia. Isso despertou-me. Se ele pagara tanto por ser quem era, eu não podia continuar escondido.
Confrontado com a escolha, comecei a planear. Talvez sair da quinta. Talvez contar a verdade. Mas o preço seria a dor dos meus pais. A traição que eles sentiriam. A decisão aproximava-se e com ela o clímax de uma vida inteira de silêncio. O confronto final aconteceu na festa anual da colheita. A quinta encheu-se de vizinhos e clientes. O meu pai fez um discurso sobre tradição e família. Eu estava ao lado da Sofia quando o Pedro apareceu como convidado distante. Um olhar trocado foi suficiente. O meu primo viu e sussurrou ao meu pai. Horas depois, no escritório, o meu pai fechou a porta. Miguel, o Carlos envenenou-te. Tu não és assim. Isto é pecado. A minha mãe chorava no corredor. Eu respirei fundo e disse as palavras que mudaram tudo. Pai, eu sou gay. Sempre fui. O silêncio foi ensurdecedor. O meu pai gritou, acusou o Carlos de traição, ordenou que eu saísse da casa se não casasse com a Sofia. A minha mãe implorou que pensasse na família. Eu vi o Carlos à distância da festa, sendo ignorado por todos. O preço da verdade era visível nos seus olhos cansados. Nessa noite arrumei uma mala. O Carlos ajudou-me a carregar para o carro dele. Miguel, eu estou orgulhoso de ti. Mas lembra-te, o caminho é solitário no início. Parti para Lisboa com o Pedro, que me ofereceu um quarto temporário. A dor da separação da família era lancinante. Telefonemas da mãe, cheios de lágrimas. O meu pai cortou o contacto. A quinta ficou sem herdeiro imediato. Perdi amigos da vila. Mas ganhei algo que nunca tivera. Liberdade para sentir sem medo. O Pedro e eu começámos a construir algo lento e respeitoso, passeios pela cidade, conversas profundas. O Carlos visitava-nos quando podia, trazendo notícias. A vila falava, mas a vida continuava. Eu pagava o preço todos os dias, mas pela primeira vez sentia-me inteiro. Em Lisboa a vida era diferente. Arranjei trabalho num escritório de advogados especializado em direitos humanos. O Pedro tornara-se o meu apoio inabalável. Os nossos momentos juntos, no parque ou no apartamento simples, eram de paz genuína. Uma tarde, no Tejo ao pôr do sol, abracei-o e senti a felicidade que o Carlos me descrevera. Mas a família pesava. A minha mãe ligava às escondidas, pedindo que voltasse. O meu pai mantinha o silêncio, mas eu sabia que a quinta sofria sem mim. O Carlos foi marginalizado na comunidade, mas encontrou forças para viver mais abertamente. Um ano depois regressei à quinta para o funeral de um tio. O meu pai olhou-me com olhos cansados. Não aprovo, Miguel. Mas vejo que estás vivo. A minha mãe abraçou-me a chorar. Não foi reconciliação plena, mas um começo. Voltei a Lisboa com o coração mais leve. O Carlos visitou-me meses depois, sorrindo. Vês, rapaz? O preço foi alto, mas ganhaste-te a ti mesmo. Eu refletia todas as noites nas escolhas. Tinha magoado as pessoas que amava, mas salvaram-me. A sociedade mudava devagar em Portugal, mas o preconceito ainda existia nos cantos rurais. A minha história era de dor e de vitória. E agora, ao olhar para trás, pergunto a mim mesmo e a quem ouve. Será que escolhi corretamente ao priorizar a minha verdade, apesar da dor infligida à família? Verdadeiro ou falso?